Livro de Provérbios, capítulo 11. O Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios cairão por sua própria impiedade. A justiça dos retos os livra, mas os infiéis serão capturados pelos seus desejos. Quando o ímpio morrer, a sua esperança perecerá, e qualquer confiança em seu vigor perece. O justo é salvo das tribulações, e o ímpio toma o seu lugar. Com a boca o ímpio destrói o próximo, mas pelo conhecimento os justos se livram. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o homem de entendimento fica em silêncio. O caluniador trai a confiança, mas a pessoa confiável guarda o segredo. Sem orientação a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Quem serve de fiador a um desconhecido certamente sofrerá, mas quem se nega a comprometer-se estará seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. A pessoa leal beneficia a si mesma, mas a cruel prejudica o seu próprio corpo. O ímpio recebe salário enganoso, mas quem semeia justiça colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça alcança a vida, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que o ímpio não ficará impune, mas a descendência do justo será poupada. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, mas a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. O povo amaldiçoa aquele que retém o trigo, mas a bênção coroa aquele que se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem alcança favor, mas o mal chegará àquele que o busca. Quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto da retidão é árvore da vida, e sábio é aquele que salva pessoas. Se o justo recebe na terra a punição que merece, quanto mais o ímpio e o pecador. Livro de Provérbios, capítulo 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é estúpido. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas ele condena o que planeja maldades. Ninguém consegue se firmar por meio da impiedade. O justo, porém, jamais será extirpado. A mulher de valor é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso apodrece os ossos dele. A justiça nos planos do justo, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas a fala dos justos os livrará. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado pelo discernimento das suas palavras, mas o que tem o coração perverso será desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus animais, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda no seu falar pecaminoso, mas o justo escapa do aperto.
Cada um se beneficia do fruto da sua boca, e do trabalho das próprias mãos recebe a recompensa. O caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve o conselho. O insensato revela de imediato a sua frustração, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha honesta declara a verdade, mas a testemunha enganosa conta mentiras. Há quem fale sem refletir e fere como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que tramam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum dano atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade lhe agradam. O homem prudente não esconde o próprio conhecimento, mas o coração dos tolos proclama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão em trabalho forçado. A ansiedade oprime o coração do homem, mas uma palavra bondosa o anima. O justo é cauteloso nas suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não assará a sua caça. Contudo, a diligência é o bem precioso do homem. Na vereda da justiça está a vida, e nesse caminho não há morte. Livro de Provérbios, capítulo 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto da sua boca o homem comerá bem, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam a palavra mentirosa, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A justiça protege quem anda em integridade, mas a impiedade arruína o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nem sequer ouve a ameaça. A luz dos justos brilha radiante, mas a lâmpada dos ímpios será apagada. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem aos poucos ajunta o aumentará. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Quem despreza a instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida para desviar das armadilhas da morte. O bom senso conquista a favor, mas o caminho dos infiéis leva à destruição. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão é honrado. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas os justos são recompensados com o bem. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. O campo não arado dos pobres produz alimento com fartura, mas pela falta de justiça este é levado embora. Quem retém a vara odeia o seu filho, quem o ama buscará discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Livro de Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quem anda direito teme ao Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Da boca do insensato brota arrogância, mas os lábios dos sábios os protegem. Quando não há bois, a manjedoura fica vazia, mas da força do boi vem grande colheita. A testemunha honesta não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento em seus lábios.
A sabedoria do prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa compartilhar a sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. O inconstante receberá a retribuição da sua conduta. Assim também o homem bom. O ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. O sábio teme e evita o mal, mas o tolo é arrogante e ainda assim confiante. Quem é irritadiço faz tolices e o homem de planos astutos é odiado. Os ingênuos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos bons, os ímpios às portas dos justos. Os pobres são desprezados até por seus vizinhos, mas os que amam o rico são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas aquele que trata com bondade os necessitados é bem-aventurado. Não é certo que se perdem os que só tramam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor leal e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas meras palavras levam apenas à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha verdadeira salva vidas, mas a falsa é traiçoeira. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e será refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem impaciente dá a prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas quem trata o necessitado com bondade honra a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, mesmo na morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração que sabe discernir, mas entre os tolos ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sensato recebe o favor do rei, mas o que procede vergonhosamente é alvo da sua ira. Livro de Provérbios, capítulo 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. A língua conciliadora é a árvore de vida, mas a perversa esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da instrução do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios acabam em desgraça. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas tem prazer na oração do justo. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. O que abandona o caminho terá uma instrução rigorosa, e quem despreza a repreensão morrerá. O Sheol e a destruição estão abertos diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração amargurado abate o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da insensatez. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi engordado com ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a disputa. O caminho do preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas a vereda do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo,
mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz o sensato para o alto, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Os pensamentos dos maus são detestáveis para o Senhor, mas as palavras agradáveis são puras. O ganancioso põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O coração do justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Como um olhar radiante alegra o coração, as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão que dá a vida habitará à vontade entre os sábios. Quem recusa a instrução faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. A instrução da sabedoria é de temer ao Senhor, e a humildade antecede a honra. Livro de Provérbios, capítulo 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. O Senhor faz tudo para o seu devido propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta todos os orgulhosos de coração. Esteja certo de que ele não ficará impune. Com amor leal e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter um pouco com justiça do que grande lucro com injustiça. No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei pronunciam palavras divinas. A sua boca não trai a justiça. Balanças e pesos justos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se firma pela justiça. Os reis têm prazer em lábios honestos e apreciam um homem que fala o que é certo. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. O brilho no rosto do rei implica a vida, e o seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Bem melhor é obter sabedoria do que ouro, mais vale obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal, quem agrada o seu caminho preserva a própria vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que compartilhar os despojos com orgulhosos. Quem considera atentamente a instrução prospera, e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente, e lábios gentis promovem a instrução. O discernimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio torna prudente a sua boca, e com os lábios ele promove a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O homem maldoso maquina o mal, que é como um fogo devorador nos seus lábios. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O homem violento instiga o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja a perversidade. Quem franze os lábios já vai praticá-la. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor que se obtém no caminho da justiça. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão dela vem do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 17. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa farta de carnes e brigas. O servo sensato dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração.
O ímpio dá atenção aos lábios enganosos, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo ao seu Criador. Quem se alegra com a desgraça não ficará impune. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é uma pedra preciosa para aquele que o oferece. Ele crê que terá êxito onde quer que vá. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem insiste no assunto separa bons amigos. A repreensão deixa marcas mais profundas em quem tem discernimento do que 100 açoites no tolo. O homem mau só busca a rebeldia, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo na sua insensatez. O mal nunca se afastará da casa daquele que paga o bem com o mal. Começar uma discussão é como abrir brecha em um dique. Por isso, antes que a disputa estoure, abandone-a. Absolver o ímpio e condenar o justo são duas coisas que o Senhor detesta. De que adianta o dinheiro na mão do tolo? Ele poderia adquirir sabedoria se lhe falta juízo? O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. O homem sem juízo se compromete com um aperto de mão e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a transgressão ama a discussão. Quem constrói portas altas procura a própria ruína. O perverso de coração não prospera e o de língua enganosa cai em desgraça. O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a frustração do pai e a amargura daquela que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar o nobre por sua retidão. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Livro de Provérbios, capítulo 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Quando vem a impiedade, também vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Os lábios do tolo provocam briga, e a sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a própria alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Descem até o mais íntimo do ser. Quem relaxa no seu trabalho é irmão de quem é destrutivo. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e são seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. A soberba do coração precede a ruína, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas quem levantará o espírito abatido? O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios saem à procura do conhecimento. O presente abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, a colheita dos seus lábios o satisfaz. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe o favor do Senhor. O pobre implora a misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Livro de Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre
que vive com integridade do que o tolo de lábios perversos. Não é bom ter anseio sem conhecimento, muito menos ser precipitado em perder o caminho. É a sensatez do homem que distorce o seu caminho, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará impune, e aquele que profere mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais o evitarão os seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo, quem retém o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará impune, e aquele que profere mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. O discernimento do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riqueza herdam-se dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o indolente passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança, mas não deseje causar a morte dele. O homem irascível precisa de castigo. Poupe-o e você terá que fazê-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que as pessoas desejam é o amor leal. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz a vida. Quem teme a Ele passa a noite satisfeito, sem que o mal o toque. O preguiçoso mete a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-lo à boca. Açoite o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Quem rouba o pai e expulsa a mãe é filho que causa vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha perversa zomba da justiça e a boca dos ímpios engole iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Livro de Provérbios, capítulo 20. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Ninguém que se deixa dominar por eles é sábio. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Honroso é para o homem abster-se da contenda, mas todos os insensatos envolvem-se nela. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem entendimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas quem encontrará um homem fiel? O homem justo leva uma vida íntegra, como são bem-aventurados os seus filhos. Quando o rei assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, o meu coração está puro, estou limpo do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas, ambos são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra pelas suas ações quem ela é. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, ambos foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Isso não vale nada, nada, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há muro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma joia rara. Tome-se a veste de quem fica por fiador de um estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a um desconhecido. Saborosa é a comida que uma pessoa obtém com mentiras, mas depois ela acabará com a boca cheia de areia. Os planos são estabelecidos pelo conselho e só sai à guerra com orientações precisas. O caluniador não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém facilmente no início não será abençoada no final. Não diga,
Eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele o livrará. O Senhor detesta pesos adulterados e não se agrada de balanças falsificadas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio peneira os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. O amor e a fidelidade preservam o rei. Com amor ele dá firmeza ao seu trono. A glória dos jovens está na sua força, a honra dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal e os açoites limpam as profundezas do ser.